turma. Nós vamos iniciar, a partir dessa semana, um novo livro de estudo, Amanhecer de uma Nova Era, do Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda. O Divaldo dispensa aí apresentações, mas ainda assim é o correto fazer, né? Divaldo Pereira Franco é um dos mais conhecidos oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Ângeles, sua mentora, tem mais de 250 obras publicadas de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência a partir da autopacificação. Há mais de 70 anos, em parceria com seu fiel amigo, Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade do Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós já lemos sobre ele aqui, Transição Planetária, Mundo de Regeneração, né? E agora nós temos esse daqui. Vamos lá. Manuel Filomeno de Miranda nasceu em 14 de novembro de 1876 em Jangada, município do Conde, Bahia, sendo seus pais Manuel Batista de Miranda e Umbelina Maria da Conceição. Converteu-se ao espiritismo em Alagoinhas, Bahia, em 1914, após o médium Saturnino Fávila tê-lo curado de grave enfermidade. Conheceu José Pititinga na capital, começando a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, fundada em 1915. Exerceu vários cargos na União, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral, em virtude da desencarnação de José Pititinga. As suas atividades doutrinárias foram direcionadas para as questões da obsessão e desobsessão. Então, o Divaldo, junto com Manuel Filomeno de Miranda, fizeram aqui essa obra chamada Amanhecer de uma Nova Era. Aqui tem a sinopse, né? Um breve comentário aqui sobre a obra. A Terra é portadora de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes. Os espíritos em processo de crescimento intelecto-moral e aqueles que se comprometeram negativamente em relação às leis divinas que regem o universo. Vive-se neste momento a grande transição planetária, e nessa obra o nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda aborda essa transição pela qual passa o nosso planeta, não só do ponto de vista geológico, mas especialmente o que diz respeito aos aspectos moral e espiritual, esclarecendo-nos que espíritos evoluídos, procedentes de outras dimensões, descem às sombras da Terra, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefício dos seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender a outros planetas para fruir as bênçãos da harmonia cósmica. Vamos ver aqui dentro o que tem de bom. Adoro livro novo, gente. Não sei vocês, mas o cheirinho de livro novo é muito bom, né? Então vamos lá. A apresentação desse livro é feita pelo próprio Manuel Filomeno Miranda. Ele fez a apresentação em Dubai, Emirados Árabes, dia 14 de fevereiro de 2012. Desde épocas muito recuadas, que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações. Para os seus habitantes, não somente os espíritos em processos de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que se hajam comprometido negativamente em relação às divinas leis que regem o universo,
Sob um aspecto, é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando-o a libertar-se do primarismo e das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe estão destinadas, proporcionando-lhe o ensejo da união com o pensamento divino. Essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação, de esperança, de paz, de bem-estar duradouros que anteciparia a era de plenitude e de harmonia. Dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitassem, chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes que facultariam a evolução sem a presença das lágrimas ou do infortúnio que dilaceram os sentimentos e às vezes envilecem aqueles que se encontram despreparados para suas lições valiosas. Durante os milhões de anos transcorridos desde quando vem sucedendo a evolução antropológica, sociológica e psicológica, facultando à criatura humana o entendimento de inúmeras leis cósmicas que regem a vida e propiciam as conquistas intelecto-morais, mais fácil se torna a aquisição do equilíbrio que proporciona o despertar para a sua realidade espiritual, assim buscando mais amplos e formosos horizontes na intermina direção do amor. Acossada pelos padecimentos contínuos ao longo dos milênios, alternativa não encontra senão o da autoiluminação como caminho seguro para a mudança da faixa evolutiva pela qual vem transitando. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade, inicialmente no pretérito, já distante, envoltas em mistério, em razão do estágio em que se encontrava, para esses gloriosos dias de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, descobrir os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano que, mergulhado no escafandro celular, facilmente se equivoca ou teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe a indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando ao voo em direção à imortalidade triunfante. No atual estágio do processo psicológico, como decorrência da incomparável contribuição do Espiritismo, que desmistificou a morte e desvelou a realidade além da nuvem material, compreende melhor quais são a finalidade existencial, os seus condicionamentos e ocorrências, as suas imposições e necessidades, ampliando-se-lhe as possibilidades para o autoencontro, a autoconsciência e a lógica existencial. A mediunidade disciplinada e orientada para o bem vem facultando que os denominados mistérios percam as suas intricadas indumentárias para desvestidos do mágico e do sobrenatural, transformar-se em disciplinas modeladoras do caráter capazes de propiciar o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, a da material e a espiritual, com naturalidade e elevação. Simultaneamente, permite que esse ser humano sempre carente de ajuda passe ao nível de cooperador, socorrendo e auxiliando os espíritos em ignorância da sua realidade, de forma que seja diminuída a expressiva massa dos infelizes que exameiam no além-túmulo, em doentia parceria com os deambulantes carnais. Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas
e gravames que sempre têm dificultado a marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos das obsessões afligentes que ainda constituem terrível pandemia perturbadora. Desvelada a imortalidade que a todos aguarda, muda-se o objetivo psicológico existencial do ser humano, que permuta o ter pelo ser, o transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfazem as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques comunitários vazios de conteúdos planificadores. Automaticamente transferem-se as aspirações do hoje para o sempre, do momento tormentoso do desejo para o tranquilo fruir da paz, do dolo que oferece coisas, mas que se transforma em culpa inclemente, empurrando suas vítimas para transtornos diversos. A existência física, seja em quais condições se apresente, oferece um norte, um motivo profundo para ser experienciada com alegria e definição emocional. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária, sob todos os aspectos considerados. O ser humano exausto bate às portas dos céus, suplicando apoio, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferentes e danosos, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos da retaguarda no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta Mãe, a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor assinalam esse período. Nada obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu mimetiza todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com o seu amor inefável, ensejando a alegria de viver e bem-estar em qualquer situação em que se encontrem. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável, e em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Este livro foi escrito com o coração, retratando algumas atividades espirituais em auxílio aos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidos pelas forças da perversidade espiritual sob o suave e doce comando do Santo de Assis, o êmulo de Jesus que no seu tempo implantou na terra em sombras o período da ternura e da fraternidade, embora tudo conspirasse de maneira oposta. Confiamos que essas páginas possam contribuir de alguma forma para o encorajamento dos lutadores, para a definição de alguns indiferentes, para a preparação dos dias por vindouros e gentil convite à alegria e à paz. Então, Manuel Filomeno Miranda. O que eles colocam para a gente aqui, nessa apresentação e na síntese do livro, pelo que eu entendi, é essa transição planetária que nós estamos passando, né? Onde muitos ainda têm dúvidas, ainda têm instabilidades, têm insegurança. E aí ele traz como a obra, creio eu, pelo que eu entendi, as atividades do plano espiritual para o nosso socorro, para nos ajudar a passar por essas transformações no nosso dia a dia, as provações, os sofrimentos que ainda virão, mas que são momentâneos, porque o nosso planeta também vai deixar de ser de provas e expiação. E sendo assim, nós também não vamos mais precisar dessa condição. Os espíritos mais elevados, segundo até onde eu já estudei, os espíritos que vão se manter um pouco mais elevados após todo o processo dessa transformação do planeta, nós vamos permanecer por aqui.
porque aqui vai se tornar um planeta de regeneração. Os espíritos mais teimosos e mais trevosos, né, atrasados moralmente, que não querem alcançar essa evolução, eles vão acabar sendo exilados para Quirum. Lá no passado, teve os exilados de Capela, que tem até a obra, né, que fala sobre, que retrata sobre esse exílio. Os espíritos que eram extremamente inteligentes, que tinham condições de evoluir, mas não queriam. Então eles vieram para a Terra logo no início, né, dessa colonização aqui na Terra e sofreram muito. E vieram selvagens, em corpos selvagens, que é a nossa história humana, né, desde as cavernas para cá. Enfim, da mesma forma que espíritos podem ser inteligentes, mas não bons de coração e muito menos ter uma moral elevada, eles também têm que achar um lugarzinho para eles. Se a Terra não vai ser mais de prova e expiação, porque nós estamos tendo esse apoio da espiritualidade e mais a nossa transformação íntima, que cabe a cada um de nós fazer, e estamos fazendo a lição corretamente, grande parte das pessoas estão vindo nessas encarnações com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais compreensão e até com mais valores. Então é necessário que os pais dessa geração que nós temos agora sejam pais mais conscientes da sua importância para que essa juventude venha de fato desenvolver o lado bom, porque são espíritos bons que estão chegando. Nós não temos mais espíritos atrasados encarnando. Esses atrasados que estão aqui, pelo que a gente lê das obras do Chico, principalmente do Chico Xavier, né, no Pinga Fogo, a data limite já foi desde que o homem foi para a Lua. Aí poderia se estender mais 50 anos, que aí seria a data limite 2054, 57. Mas isso não quer dizer que vai ser em 2057 a transição planetária. Essa transição já está ocorrendo. Nós temos uma data limite que ela já chegou, que foi quando o homem foi para a Lua, e que poderia se estender. E se houvesse a Terceira Guerra Mundial, segundo o Chico, aí nós não teríamos 2057, íamos ficar ainda mais atrasados. Então, como não teve a Terceira Guerra, supõe-se que o homem está evoluindo e que nós estamos conseguindo adiantar o nosso passo. Então, os espíritos mais atrasados, mesmo que sejam inteligentes, que sejam pessoas cultas, eles não vão ficar aqui. Eles vão ter que ir para Quirum, segundo o que eu tenho lido, né? E aqueles que, por mais humilde, né, sem diploma, mas com coração bom, que faça caridade de verdade, que pratique a sua reforma íntima diariamente, buscando ser uma pessoa ainda melhor, esses vão ficar aqui. Não é o diploma que vai garantir a sua estadia na Terra, é justamente a sua conduta. Então ele diz aqui que ele vai mostrar para nós, né, que existem atividades que são realizadas, ajudas que os espíritos superiores estão dando para que a gente possa avançar os nossos passos. Então, diante das histórias que nós vamos ler aqui a partir de amanhã, né, que hoje era só uma apresentação, eu creio que nós vamos chegar a esse consenso. O que a espiritualidade faz para que a gente possa adiantar o passo? E se a gente não adianta, cai na nossa conta pelo nosso mau uso do livre-arbítrio. A partir do momento que o ser humano começar a utilizar a sua inteligência, desenvolver a sua moral, praticar a caridade sem querer nada em troca, com certeza ele fará parte desse grupo de regeneração do nosso planetinha que está se transformando nessa nova fase, né? Então, eu acho que vai ser um livro bem interessante, principalmente para aqueles que estão ansiosos por essa reforma, por essa transformação, compreender que o apoio vem de cima, mas quem tem que fazer a lição de casa somos nós.